Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 5 do vestibular da Escola Naval do ano de 2021, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês, então caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? E olha só, vamos dar uma olhada aqui na solução deste problema. É um problema que vai tratar aqui da temática de fluidostática, né? A gente não pode chamar esse problema aqui somente de hidrostática, já que a gente não está lidando só com água, né? A gente vai lidar ali com óleo também e com um certo gás, beleza? Então a gente está lidando com fluidos em geral. Então olha só, observe a figura abaixo e a gente tem esse esquema aqui que a gente vai trabalhar com ele o problema inteiro, então eu não vou nem explicar a princípio o que está acontecendo aqui, beleza? Então na figura acima, fora de escala, a água e o óleo estão em repouso. Então essa fração aqui, olha, em tracejado, é a fração de água, né? Nós temos líquido, água, né? O fluido nesse caso aqui é água, beleza? E aqui, olha, o problema vai falar mais para frente que esse fluido aqui, olha, é o óleo, tá? Esse fluido é o óleo e daqui para cima a gente tem um certo gás, beleza? Que está aprisionado nesse sistema, beleza? E a pressão do gás aqui é de 103 vezes 10 ao cubo newtons por metro ao quadrado. Ao abrir a válvula, essa válvula aqui, olha, ao abrir a válvula, é óbvio, né, que a gente vai liberar gás para a atmosfera, né? O gás que está aprisionado aqui dentro, ele vai sair através dessa válvula, escapando para a atmosfera, tá? E quando eu abro essa válvula, o problema diz que o nível de água vai ser alterado. Que nível de água é esse, Lucas? Esse nível de água aqui, olha. Então, eu vou ter o nível de água H0 sendo alterado, beleza? Quando essa válvula é aberta, tá? Calcule o quanto o nível da água desce e assinale a opção correta, tá? Então aqui nós temos as informações dadas pelos problemas, né? Pelo problema, e eu anotei aqui, né, a pressão do gás, que é 1,3 vezes 10 a quinta newtons por metro ao quadrado, né? A área 1, pessoal, a área 1 é essa área aqui, ó, a área dessa seção reta aqui, ó, A1 é exatamente igual à área 2, que é a área desta seção reta aqui, e é o dobro da área A3, que é a área dessa seção reta aqui, beleza? Bom, a altura H0, que é essa altura inicial de coluna de água, é de 0,25 metros, beleza? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado em módulo, né? Aqui nós temos a densidade da água, né? O ρ da água, de 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos. A densidade desse óleo que a gente está trabalhando aqui é de 8 vezes 10 ao quadrado quilogramas por metros cúbicos. E, né, o problema também deu que a pressão atmosférica é 10 a quinta newtons por metro ao quadrado, ou seja, 1 pascal, né? A gente sabe que 1 pascal é 100 mil newtons por metro ao quadrado, beleza? Mas aqui a gente vai lidar sempre com newton por metro ao quadrado, né? Para a unidade de pressão aqui, beleza? Então, pessoal, inicialmente, o que eu vou fazer, né? Para calcular lembrando, né? O que o problema pediu? Se eu abrir essa válvula, quanto que a água vai descer, tá? Essa é a chave, tá? Essa é a pergunta. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou achar o valor de Dzinho, tá? Eu vou achar o valor desse Dzinho aqui. E para isso, eu vou utilizar o teorema de Stevin. E olha só, eu vou pegar aqui, ó, uma reta, tá? E colocar essa reta em um nível, tá? Um nível que vai me ajudar aqui. Eu vou escolher 2 pontos, tá? Vou aqui, ó, mudar de cor. Vou pegar aqui a nossa corzinha verde. E olha só, vou pegar esse nível e vou chamar esse ponto aqui, olha, esse ponto aqui de ponto A. Né? Não, né? Já tem A aqui, então vou chamar esse ponto de C, tá? E esse, não, B, né? B, chamar de B. E eu vou pegar esse ponto aqui, olha, esse ponto aqui eu vou chamar de C,
tá ok? O que eu vou fazer? Eu já sei, pelo próprio Teorema de Stevin, que quando nós temos aqui pontos de mesma altura, esses pontos B e C estarão submetidos a uma mesma pressão, tá ok? Então, a pressão no ponto B é exatamente igual à pressão no ponto C, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a escrever isso. Como que é a pressão no ponto B? Bom, primeira coisa que a gente não pode se esquecer é que aqui em cima a gente tem a pressão atmosférica, né? Por que a gente não pode desconsiderar a pressão atmosférica? Porque esse recipiente está aberto, né? Esse recipiente aqui, olha, do lado esquerdo, ele está aberto. Nós não temos aqui uma espécie de êmbolo aqui, por exemplo, tá? E o contrário aqui, olha, o recipiente está fechado, tá? Então aqui, por exemplo, deste lado direito, nós não vamos considerar inicialmente a atuação, né, da pressão atmosférica aqui, tá? Então, acima do ponto B, o que nós temos acima do ponto B? Nós temos pressão atmosférica e nós temos a pressão devido à existência de uma coluna de água acima desse ponto B, tá? Então, a pressão no ponto B vai ser a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de água, tá, acima do ponto B. E foi justamente isso que eu escrevi aqui inicialmente, tá? Eu escrevi que a pressão no ponto B vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água acima do ponto B, beleza? E agora vamos dar uma analisada lá no ponto C, né? Qual é a pressão no ponto C? Bom, a pressão no ponto C é justamente a pressão do gás, tá? E lembrando, né, relembrando o que eu já falei, nós não vamos considerar inicialmente a pressão atmosférica aqui, porque essa válvula está fechada. Então, a gente vai ter a pressão do gás, que está acima do ponto C, e também teremos a pressão da coluna de óleo acima do ponto C. Então, a pressão acima do ponto C vai ser a pressão do óleo, da coluna de óleo, mais a pressão do gás, que está acima do ponto C. Beleza? O que eu vou fazer aqui antes de dar nome aos bois, né? Antes de substituir os valores, eu vou abrir esses termos aqui, ó, a pressão da coluna de água e a pressão da coluna de óleo, através do próprio Teorema de Stevin, tá? Então aqui eu continuo com a pressão atmosférica. Como que a gente vai escrever aqui a nossa pressão de coluna de água? Vai ser a densidade da água vezes o módulo da aceleração da gravidade vezes a altura de coluna d'água acima do ponto B. Então, qual é a altura de coluna de água acima do ponto B? Bom, vai ser H0, ó, H0, mais D de dado, ó. Então, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui é a altura de coluna de água acima do ponto B, beleza? Então, vai ficar aqui H0 mais Dzinho, tá? E Dzinho aqui, coloquei de cor vermelha justamente porque a gente quer encontrar o valor desse Dzinho, tá? É uma variável aqui que a gente, a princípio, não sabe o valor, beleza? E aqui, ó, como é que fica aqui a pressão do óleo? Bom, a pressão do óleo, a pressão da coluna de óleo acima do ponto C, vai ser a densidade do óleo multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade, multiplicada pela altura de coluna de óleo acima do ponto C. E qual é a altura de coluna de óleo acima do ponto C? É esse pedacinho aqui, olha. Esse pedacinho aqui, tá? Somente esse pedacinho, que no caso aqui é D, né? Então, vai ficar a altura ali, D de dado, mais a pressão do gás, tá? Que o problema também nos deu aí o seu valor. Agora, substituindo, 10 à quinta, pressão atmosférica, 10 ao cubo, no caso aqui a densidade da água, né? 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos, 10 a aceleração da gravidade. Aqui, ó, o H0 é 2,5 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,25 metros, mais o Dzinho, que eu não sei o seu valor. Aí aqui, ó, do lado direito da equação, nós teremos a densidade do óleo multiplicada pela aceleração da gravidade, multiplicada pela altura de coluna de óleo acima do ponto C, né? Mais a pressão do gás, a pressão exercida pelo gás, que é 1,03 vezes 10 à quinta newtons por metro ao quadrado, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou dividir toda essa expressão por 10 ao cubo, tá? Para facilitar aqui os meus cálculos. Então, aqui sobra 100, 10 ao quadrado. Vou ter 2,5 mais de 10D, tá?
Isso é igual a 8D mais 103, tá? Ou seja, uma equação aqui do primeiro grau, tá? De grau 1, né? Aqui, o Dzinho aqui, nossa incógnita tem grau 1, então equação simples de primeiro grau. Eu encontro o valor de Dzinho, tá? O valor de Dzinho é exatamente igual ao valor de H0, tá ok? É exatamente igual ao valor de H0, que no caso aqui é 0,25 metros, realizando esses cálculos aqui, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu aproveitei que este sistema inicialmente está em repouso, tá? Ou seja, todo esse sistema, o problema disse que inicialmente está em equilíbrio. Inicialmente por quê? Porque a válvula está fechada, tá? E eu aproveitei disso para utilizar o teorema de Stevin, tá? E calcular o valor de Dzinho, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou para o segundo momento do meu problema. Olha só. No segundo momento, eu vou abrir a válvula, tá? E quando eu abro a válvula, eu começo aqui a perceber algumas alterações, tá? Quando eu abro essa válvula aqui, o que eu tenho consequentemente? Eu tenho a saída de gás, tá? A saída de gás, e a partir de agora, a gente começa a considerar aqui também a pressão atmosférica, já que agora esse recipiente está aberto, tá? Então aqui eu começo a considerar a pressão atmosférica e aqui eu continuo a considerar a pressão atmosférica, beleza? E aí, olha só, quando eu abro essa válvula e o gás escapa por essa válvula, o que acontece com a coluna de água? Ela desce de um valor que eu ainda não sei e eu preciso encontrar, pois é justamente ele que o problema quer saber, tá? Então, quando eu abro essa válvula, a coluna de água desce de um valor que aqui eu estou chamando de Y, tá? Então percebam que esse tracejado aqui em vermelho é o nível de água que desceu, tá ok? Então olha só, eu chamei esse pedacinho aqui, pessoal, ó, esse pedacinho aqui de Y. Y foi o valor descido aqui da coluna de água, né? O valor que a coluna de água desceu, tá? Então, se esse pedacinho aqui é Y, e tudo isso aqui é H0, então esse pedacinho aqui é H0 menos Y, tá? Então, Y e H0 menos Y, beleza? Da mesma forma, olha só, como a área A1 é exatamente igual à área A2, então o volume de água que desce é igual ao volume de água que sobe aqui, tá ok? Então, quando a água aqui sobe, ela sobe de quanto? Ela sobe também de Y. Então, se aqui desce um valor Y, aqui em A2 também vai descer, vai subir, no caso, um valor Y, tá? Então, se este pedacinho aqui é Y, então, e se isso tudo aqui é Dzinho, né? Então, esse pedacinho aqui, olha, é D menos Y, tá ok? Então, isso aqui é Y e o restante é D menos Y, que é a diferença, tá ok? Bom, e aí olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escolher, né, 2 pontos para novamente escrever as pressões nesses 2 pontos, tá? Então, agora eu vou escolher aqui um ponto que eu vou chamar agora de D de dado, e um ponto aqui, olha, que eu vou chamar de E de escola, tá ok? E aí, novamente, né, pelo teorema de Stevin, né, como esses pontos possuem a mesma altura, a pressão nesses pontos, né, será igual, né? As pressões nesses 2 pontos, a pressão no ponto D é exatamente igual à pressão no ponto E, tá ok? Como que a gente pode escrever a pressão no ponto D? Bom, a pressão no ponto D, deixa eu pegar aqui a cor azul, a pressão no ponto D vai ser a pressão atmosférica, né? Percebam, o que eu tenho acima do ponto D de dado? Eu tenho agora pressão atmosférica e água, né? Aqui, ó, coluna de água, no caso aqui, né? A coluna de água que desceu, eu continuo tendo água, beleza? Então, quando eu for escrever a pressão exercida no ponto D de dado, olha só, eu vou ter a pressão atmosférica, deixa eu puxar um pouquinho para cá, ó, a pressão atmosférica mais
a pressão da coluna de água acima do ponto D de dado, beleza? Como é que eu vou escrever agora a pressão no ponto E de escola? Tá? A pressão no ponto E de escola vai ser a pressão atmosférica somada com a pressão exercida pela coluna de óleo acima do ponto E, tá ok? Então, a pressão no ponto E vai ser a pressão da coluna de óleo mais a pressão atmosférica. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar essa pressão atmosférica, pois eu tenho ela dos dois lados da equação, tá? E aí, olha só, como que vai ficar a nossa pressão exercida pela coluna de água acima do ponto D, tá? Vai ficar a densidade da água multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade, multiplicada pela altura de coluna de água acima do ponto D, tá ok? Vamos voltar lá para o desenho para a gente poder identificar isso, tá? Bom, de acordo com o nosso esquema aqui, qual é a altura de coluna de água acima do ponto D de dado? Vai ser justamente esse pedacinho aqui. Olha aqui, ó, esse pedacinho aqui em azul. E quanto que vale esse pedacinho? Vale esse pedacinho aqui em vermelho, ó, que no caso é H0 menos Y, mais esse pedacinho aqui em roxo, que no caso é D menos Y. Tá ok? Essa vai ser a altura de coluna de água acima do ponto D de dado, beleza? Então, quando eu volto lá, olha, qual vai ser? Vai ser a altura de coluna de água acima do ponto D, vai ser H0 menos Y, mais o pedacinho em roxo, que é D menos Y, beleza? E como vai ficar aqui a pressão exercida pela coluna de óleo acima do ponto E? Vai ficar a densidade do óleo multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade, né? Multiplicada pela altura da coluna de óleo acima do ponto E. Aqui a gente tem um ponto importante também do problema, tá? Vamos lá identificar quem é essa altura da coluna de óleo acima do ponto E. Primeiro, a gente tem a altura devido à coluna de óleo, tá? Na verdade, a pressão do óleo, né? No caso, ela vai subir aqui, olha, esse pedacinho que já é D menos Y, tá? Ou seja, a coluna de óleo acima do ponto D vai ser D menos Y, que vai ser esse pedacinho aqui em roxo, mais esse pedacinho aqui que a gente não sabe quanto que vale, tá ok? Então, a ideia é encontrar todo esse pedação, sendo que a gente só sabe isso aqui, que é D menos Y. Como que a gente descobre essa altura aqui subida, né, pela coluna de óleo? A gente vai ter que pensar, deixa eu fazer um rascunhozinho aqui em vermelho, ó. A gente vai ter que pensar nas relações de volume e área, tá? O que o problema falou? Que A1 é igual a A2, que é o dobro da área A3. Então, o que a gente pode escrever, né? Que como a área 1 é igual à área 2 e é o dobro da área 3, então o que a gente pode escrever? Que o volume de água que desce na coluna de água, né, no caso o volume 1, tá, tem que ser igual ao volume de água, na verdade o volume de óleo, que sobe aqui nesta área de seção reta, né, V3. Então o volume 1 é igual ao volume 3. Tá? Mas quem é o volume 1? Bom, a gente está tratando aqui de uma área da base, que no caso aqui é A1, vezes a altura. E no caso aqui, a altura, ó, é Y. A altura de água que desceu. Então, vai ficar A1 vezes Y, ou seja, o volume de água que desce tem que ser igual ao volume de óleo que sobe aqui nesta parte, tá ok? Então, vai ficar A3, ó, A3, vezes alguma coisa que eu não sei o valor, que eu estou chamando aqui de Z, tá ok? Aonde Z é esse pedacinho aqui que eu não sei quanto que vale. Tá ok? Então, olha só, A1, A3, a gente tem uma relação entre A1 e A3, né? A gente tem que A1 é o dobro de A3. Então, no caso aqui, olha, como é que fica essa brincadeira? A1 é o dobro de A3, então vai ficar 2A3 vezes Y. Isso tem que ser igual a A3 vezes Z. Tá? Tudo pensando ali na quantidade de volume que desce de água, tem que ser igual à quantidade de volume que sobe
nesta parte aqui, nunca se esqueça, é isso que a gente está pensando, tá ok? Então, eu posso simplificar esse A3, dividir toda essa equação por A3, e olha o que eu encontro. Eu encontro que Z é igual a 2y. Bom, pessoal, isso, de certa forma, você pode ter tirado de forma óbvia, né? Por quê? Porque se a área A3, né, na verdade, a área A1 é o dobro da área A3, então, e o volume tem que permanecer constante, né? Então, se aqui desse y de altura de água, aqui tem que subir o dobro, tá? Tem que subir 2y. Então, a gente acaba de encontrar o valor de Z, que vale 2y, né? E agora a gente tem a altura de coluna de óleo acima do ponto E, tá? A altura de coluna de óleo acima do ponto E vai ser Z, que vale 2y, mais esse pedacinho aqui, olha, em roxo, que a gente já sabe o seu valor, que no caso aqui é D menos Y, né? D menos Y, tá? Então, vamos voltar lá, ó. Encontrando o valor de Z, a gente tem a altura, e a altura de coluna de óleo acima do ponto E vai ser D menos Y, que a gente já sabia, mais 2y, que foi o valor de Z que a gente acabou de calcular, ok? Bom, e aqui substituindo os valores, né? Antes de substituir, vale chamar a atenção que, como eu tenho aqui a aceleração da gravidade em ambos os membros da equação, eu posso simplificar o G, tá? E aí, agora eu substituo os valores, né, e tendo aí menos conta para fazer, né, eu vou ter aqui a densidade da água, que é 10 ao cubo, quilograma por metros cúbicos, tá? Aqui eu tenho 0,5 menos 2y, né? Por quê? Porque menos y com menos y, deixa eu botar azul aqui, ó, menos y com menos y é menos 2y. H0, o problema deu que é 0,25. E o D que nós calculamos é 0,25, então vai ficar 0,5 menos 2y, tá? Isso vai ser igual a 8 vezes 10 ao quadrado, que é a densidade do óleo, multiplicada pela altura de coluna de água, tá? Coluna de óleo acima do ponto E, que no caso aqui é 0,25, tá? Mais y, né? Porque aqui eu tenho menos y mais 2y, vai ficar mais y positivo, e D vale 0,25, então vai ficar 0,25 mais y, tá? Fazendo essa brincadeira, eu vou ter 5, né? No caso aqui eu já estou dividindo por 10 ao quadrado, né? Estou dividindo toda essa expressão por 10 ao quadrado. Então, eu vou ter 5 menos 20y, tá? Multiplicando aqui já com a distributiva. Então, 5 menos 20y vai ser igual a 2 mais 8y, tá? E aqui, mais uma vez, uma equação de primeiro grau com uma incógnita aqui simples, né? Ó, o y elevado a 1. Então, encontrando o valor de y, a gente encontra que y é igual a 0,10714 metros, e isso é aproximadamente 0,11 metros, tá ok? Ou seja, vamos voltar lá para o nosso esquema, só para a gente ter uma visão um pouco mais clara do que ocorreu. Quando essa válvula é aberta, deixando escapar gás, quanto de coluna de água que vai descer aqui nesta parte? Aqui nesta parte vai descer uma coluna de água de 0,11 metros, que é o valor de y, tá? Enquanto que aqui na área A2 vai subir uma coluna de água de, no caso aqui, olha, como A1 é igual a 2, a coluna de água vai subir de mesmo valor, vai ser y também, 0,11 metros. E aqui, olha, como A1 é o dobro da área A3, tá? Então, a altura de coluna de óleo que sobe aqui vai ser o dobro, vai ser 2y, vai ser aproximadamente 0,22 metros, beleza? Então, o valor de y que a gente encontrou, que foi o valor da coluna de água que subiu lá do lado esquerdo, é 0,11 metros, e isso nos dá como resposta a letra A. Beleza, pessoal? Então, fica aí essa resolução para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, a gente se vê na próxima certamente. Valeu!